A gente vai estar compartilhando a palavra. Vamos estar compartilhando daqui a pouco um trecho da palavra. Você que tem sua Bíblia aí, abra, por favor, Salmo 146. Salmo 146. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos sustentou Deus. Por isso nós estamos aqui, sarando de uma gripe forte. Graças a Deus por isso. A palavra de Deus diz assim: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele em que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, e que faz justiça aos oprimidos, que dá pão ao faminto. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Queria orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Deus, essa palavra diante do teu altar. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha estar quebrantando o nosso coração, abrindo os nossos olhos para que a gente possa ver, abrindo os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Ministra a Tua palavra de maneira simples aos nossos corações, para que a gente possa entender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Aqui nesse texto da palavra, que é um salmo que fala sobre a fraqueza de Deus e a fidelidade de Deus, independente do que a gente esteja passando. Então, nós passamos por enfermidades, problemas, doenças, igual eu estava falando, que eu peguei uma gripe, tive um outro problema, uma outra enfermidade esses dias atrás, tomando antibiótico. Então, a gente vê que a gente realmente, a nossa carne é limitada. A gente fica acamado, mas o Senhor é fiel, a fidelidade de Deus é imutável. E aqui, quando fala para nós louvarmos ao Senhor com a nossa alma,
Louvai ao Senhor é um chamado para todos nós. Louvarmos ao Senhor com a nossa vida, nos chamando a atenção para nós não colocarmos a nossa expectativa, a nossa confiança em príncipes, em pessoas, mas no Senhor. Então, hoje, o Senhor nos chama para nós olharmos para a palavra. A palavra de Deus é uma bússola que nos orienta, principalmente quando a gente está diante de muitos caminhos perdido, a palavra orienta, ela posiciona. Então, a palavra, nessa noite, está nos posicionando, chamando a nossa atenção para nós olharmos para o único Deus verdadeiro. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que é fiel, o Deus que é imutável. Diante de qualquer circunstância que nós podemos estar passando ou venhamos a passar, Deus é imutável. Ele já está no futuro, ele já sabe de todas as coisas, nada pega o Senhor de surpresa. Então, a nossa confiança tem que estar fundamentada na palavra e no Senhor. E aqui ele vem falando, não confie em príncipes, ou seja, pessoas que têm poder. Não coloque sua confiança, mas coloque sua confiança naquele que pode todas as coisas, pois sai-lhes o espírito e eles tornam a terra. Então, o ser humano hoje ele está aqui, amanhã o espírito saiu. Mas bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, a sua força. A sua esperança está posta no Deus, no Senhor seu Deus. Então, o Senhor deve ser o nosso escudo, o nosso broquel, a nossa força, o nosso Deus em toda circunstância. E aqui ele continua, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então, o Senhor, Criador de todas as coisas. E ele continua no verso 7. Que faz justiça aos oprimidos. Então, a justiça pertence ao Senhor. A justiça pertence a Deus. O Senhor vela por cumprir. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. Aqui, quando fala o Senhor abre os olhos aos cegos, muitas vezes a gente pensa em visão física. Mas, muito mais do que essa visão física, o Senhor, ele abre também o nosso olho espiritual. Para a gente discernir as coisas, muitas coisas, pelo Espírito. Então, a gente precisa pedir ao Senhor para Ele abrir os nossos olhos, para a gente ver o que Ele deseja que a gente veja. Porque Ele sabe o que precisamos ver e o que nós temos estrutura para ver. E aqui continua. Ele levanta os abatidos. Então, é o Senhor que nos levanta. Nós passamos dias bons, dias ruins, isso vem para todos. Todos. É normal.
O dia mau, o dia bom, vem para todos. Faz parte. Mas é o Senhor quem levanta. É o Senhor que nos anima. É o Senhor que nos dá esperança. É o Senhor que renova o nosso espírito. É o Senhor que move através do Espírito Santo na nossa vida. É o Senhor que nos impulsiona através do Espírito Santo. É o Senhor que nos dirige, nos constrange e muitas vezes nos coloca desejo no nosso coração para cumprirmos alguma coisa que é de acordo com a vontade dele. Então o Espírito Santo se move em nós. O Senhor ama os justos. Aqui, justo é aquele que está diante do Senhor, né? Porque todos nós somos pecadores. Mas justo aqui é aquele que é justificado pelo Senhor. O Senhor guarda os estrangeiros, protege, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Então, o Senhor, ele vê tudo e o Senhor abomina a injustiça. O Senhor abomina ai daquele que tocar num pequeno de Deus, né? O Senhor reina, reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Esse salmo é um convite a nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, independente da circunstância. A gente está com o coração sempre grato, sempre agradecido diante de qualquer circunstância que a gente esteja passando. Que a gente esteja sempre olhando para o Senhor com gratidão por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já fez na nossa vida. Quantos livramentos, quantas coisas nós passamos. Então o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos ama com amor infindável, na verdade. E nós nem sabemos, na verdade, quantos livramentos o Senhor nos deu. Porque quanto tempo o nosso olho espiritual estava fechado, quantas coisas nós passamos. E Deus nos preservou com vida até aqui. Então a gente tem que agradecer, pedir a Deus para estar fortalecendo a nossa fé no Senhor cada dia. O Espírito Santo de Deus, que cuida da nossa vida espiritual, Ele continua cuidando de nós, fortalecendo, nos animando, nos encorajando, nos direcionando, nos ministrando, dando uma palavra certa como remédio na hora certa. Porque a mão poderosa do Senhor, a mão poderosa do Senhor está estendida, não está encolhida.
mas é a nossa fé em Deus, no Senhor, que faz as coisas acontecer na nossa vida. Quando Jesus ele se dirigia a alguém, ele perguntava, quando ele curava, tua fé te salvou. Junto com a cura vinha a salvação. Então é a fé em Cristo, a fé em Jesus é um fator predominante. Então que o espírito de incredulidade não esteja no nosso meio, mas que a fé, a esperança, o amor, o dom do Espírito, o fruto do Espírito Santo, venha estar enchendo a nossa vida, a nossa mente, para a gente estar com o coração sempre agradecido a Deus, em todo o tempo. Vendo Deus nos mínimos detalhes em todas as coisas, a mão de Deus em todas as coisas. E para finalizar, eu queria ler que em 1 Coríntios fala que a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Então a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Então Deus é absoluto, maravilhoso, poderoso, glorioso. Então se você está aqui, se Deus te chamou, te designou para você ir fazer a vontade dele, não sei se na plataforma, se em algum outro lugar, Deus não pergunta a opinião das pessoas. Ele não pergunta opinião. E muito provavelmente muitas pessoas vão levantar contra a sua vida. Vão achar que você não é apto, que você não pode, que você não é capaz. Mas quando Deus chama, comissiona, como diz a palavra de Deus, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Parece que os ceifeiros são muitos. Eu sempre achei que tem muita gente fazendo a obra. Parece que tem muito, mas a Bíblia fala para a gente rogar ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. É o que a Bíblia fala, para a gente pedir a Deus para enviar mais, comissionar mais, que queiram almas, que estejam com o coração voltado para o Senhor e para a obra, para o reino, que entende o valor de uma alma. Então, que essa palavra fique gravada no nosso coração. Lembrando que Jesus foi perseguido o tempo todo, no ministério dele. Jesus, ele veio cumprir a lei e em Jesus iniciou a graça. Então, Jesus curava aos sábados, conversava com o samaritano, tudo que era proibido para o costume judaico.
Então, Jesus veio mostrar que ele é Senhor absoluto. Muitos não entenderam. Ficaram presos à lei. Mas Jesus trouxe a graça, mostrando que ninguém vai ser salvo por obras, por merecimento, mas pela fé em Jesus Cristo, pela fé no Senhor. Então Jesus foi perseguido. Jesus, ele é a pedra de esquina. Bem-aventurado quem não se escandalizar dele. Muitos se escandalizaram de Jesus. E ainda hoje muitos se escandalizam de Jesus. Muitos estão presos nas leis de Moisés, guardando dias, guardando coisas. Mas a palavra é clara. Jesus é a pedra de esquina, a angular. E quem não tropeçar será bem-aventurado. Quem entende quem Jesus é. Então Jesus, ele veio confrontar o sistema religioso, expor a mentira. E todo lugar aonde tem mentira, que a verdade chega, dá um rebuliço. Então, alguns discípulos de Jesus eram chamados de tumultuadores, porque onde eles chegavam tinha milagre. Alguma coisa acontecia. O poder de Deus era manifesto ali naquele lugar. Eram homens iletrados que tinham andado com Jesus cerca de 3 anos, mas era nítido ver a presença do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Os milagres. Jesus, ele é o mesmo. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Então a Bíblia diz, é autoridade de fé. Estes sinais seguirão os que creem pela fé. Então tome a posse da palavra de Deus. Toma posse. Não sei como é que está seu coração, o que você tem passado, mas a alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Outra coisa, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Tudo que vem para te atrapalhar, para te constranger, de alguma forma Deus usa para te promover para o teu bem. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, permaneça crendo na palavra. A palavra, se você continuar firme na palavra,
você não será frustrado. Cuidado para que lado teu coração se inclina. Cuidado para o que você ouve. Busque ouvir a voz de Deus. Busque ter seu momento com Deus. Busque ter seu momento de oração, principalmente de leitura da palavra, de intimidade com Deus. Não deixa a leitura da Bíblia. Todo dia, leia, medite, estude a Bíblia, a palavra, para você não se perder no caminho. Mantenha sua fé na palavra, na verdade. Eu quero orar agora. Se você puder fechar teus olhos, Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar todas as pessoas que estão aqui, ó Deus, diante do teu altar. Que o Senhor esteja cada dia mais colocando o desejo de ler a tua palavra, de ouvir a tua palavra, de buscar, Deus, ter mais intimidade com o Senhor. Te peço que o Senhor venha estar acendendo, ó Deus, um desejo cada vez maior através do Espírito Santo do Senhor, que eles leiam a tua palavra, que eles compreendam, que o Senhor possa estar abrindo seus olhos, ouvidos, para que a vontade do Senhor seja manifesta na vida de cada um. Capacita, ó Deus, cada um de nós, ó Deus, a sermos cumpridores da tua palavra e não somente ouvintes. Te peço que o Senhor abençoe a nossa noite com paz, nos guarda, nos livra de todo mal. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, na paz do Senhor. Até a próxima.